Nós nascemos para uma finalidade, só uma: conhecer, amar e servir a Deus. Só isso. E se nós entendemos isso, nessa missa hoje já valeu a pena ter vindo aqui. Conhecer, amar e servir a Deus. Se nós passamos nessa existência sem querer conhecer Deus, sem amá-lo e sem querer servi-lo, podemos dizer que passamos por essa vida em vão. Não fizemos aquilo que deveríamos ter feito. Os santos, eles perceberam isso, por isso se converteram, por isso mudaram. Por exemplo, o santo que nós celebramos hoje, São Justino. Ele, um homem muito inteligente da sua época, ele era numa época ali próximo dos apóstolos. Ele chegou a conhecer pessoas que conheceram os apóstolos. Nasceu no ano 103. E ele escreveu muito sobre a defesa da fé. Ele era chamado de apologeta, aquele que escrevia apologias para defender a doutrina cristã diante dos imperadores. E por isso morreu. Por isso deu a vida por Jesus. Porque ele percebeu: eu prefiro morrer por Jesus do que viver sem ele, do que negá-lo. São João Evangelista conheceu Jesus, largou as redes, imediatamente seguiu nosso Senhor, junto com seu irmão Tiago. Imediatamente. Então os santos, eles perceberam, conheceram Jesus, amaram Jesus e serviram Jesus, até a morte. Até a morte. E nós só poderemos receber o carimbo de aprovado na morte. Só. Até lá, ainda vamos ser provados pelo sofrimento. Provados pelo amor. Quando eu estava terminando minha teologia, o padre Marcelino sabe o que é isso, ele também fez essa prova. Lá na faculdade onde nós estudamos, lá no mosteiro onde eu moro, tem uma prova final de teologia, chamada De Universia. Terrível, né? Ufa. Todos os estudos que você estudou durante 4 anos de teologia, na prova final é matéria de prova. Então tem 5 provas escritas e depois tem uma prova oral, na frente de 3 professores, de Bíblia, de dogmática e de moral. E você responde teologia como se entendesse de teologia. E o professor, ele na prova escrita de Sagrada Escritura, um padre alemão, brabo, mais brabo que uma cobra de resguardo, né? Padre Paulos. Padre Paulos, ele fez uma pergunta nessa prova de Sagrada Escritura. Ele perguntou assim, tipo, qualquer pergunta pode cair, de Gênesis a Apocalipse, né? Os 73 livros da Bíblia pode ser matéria de pergunta, qualquer uma. E na minha ele perguntou o seguinte: qual é o tema principal dos escritos de São João? Eu falei, estou lascado, eu não sei. O Evangelho, o Apocalipse e as 3 cartas. Era a primeira pergunta. Qual é o tema principal dos escritos de São João? A primeira pergunta, a resposta minha imediata foi: vou deixar em branco, não sei. E fui para a segunda pergunta e comecei a responder. Respondendo. Depois, no meio das respostas, ali na 5ª, 6ª pergunta respondendo, veio uma luz assim. Eu falei, deve ser isso. Aí eu escrevi em grego, porque o professor gostava de grego, né? Eu falei assim, vou gastar um pouco, né? Ho theos agape estin. Pus de jeito, com letras gregas. Era a única frase em grego que eu tinha decorado. Ho theos agape estin. Deus é amor. E eu fiquei pensando, por que esse é o tema central de São João?
E comecei a pensar, onde está o amor em São João? E comecei a descrever minha resposta, defender minha tese. Deus é amor. Esse é o tema central em São João. Por quê? Ele é o discípulo amado. Reclinou o peito no coração de Jesus. Escutou as palpitações do coração de Jesus. Gastou tempo com Jesus. João capítulo 3, versículo 16, lá diz. Eu fui lembrando essas passagens, né? Ao longo da vida ia lendo, memorizava algumas coisas e foi. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na primeira carta de São João vai dizer, Deus é amor. Agar theos agar perestei. Deus é amor. Isso se resume na vida de São João e nos seus escritos. Porque ele vai dizer lá no primeiro capítulo, no prólogo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas se tornou carne, como diz o credo, por nós homens e para nossa salvação, ou seja, por amor. Aos pés da cruz, Jesus, por amor, deu sua mãe a quem? A João. Eis aí o teu filho, nos representava. E João levou isso a sério. João assumiu Maria como mãe, a adotou como mãe, viveu como filho. E por isso São João pode muito nos ajudar a crescer no amor a nosso Senhor, a Nossa Senhora, a Igreja. São João, ele não morreu mártir, mas ele é chamado de defensor, confessor da fé, porque ele foi levado para a ilha de Patmos e lá morreu, velho, idoso, mas perseguido também, como todos os apóstolos. E São João, ele mostrava na vida dele que ele amava Jesus, tanto que Jesus chamava ele de o discípulo amado. Era aquele que Jesus tinha mais intimidade, podemos dizer assim, né? Lá, lembra na última ceia, quando estava a discussão, quem é que vai me trair? Quem é que vai me trair? São Pedro olha para São João e fala, São João, inclina no peito aí e pergunta para ele, né? Senhor, quem será? É aquele que colocar a mão no prato comigo, João. Ah, tá. Tinha intimidade para perguntar certas coisas que ninguém mais tinha coragem. E nós provamos o nosso amor a alguém. Podemos dizer que o termômetro que mede o amor a alguém é o tempo que nós gastamos com a pessoa amada. Se eu amo, eu arrumo tempo. Se eu não amo, eu não quero nem a presença, não quero nem perder tempo pensando na pessoa. Vocês dois são casados. Quanto tempo já gastou um com o outro? 49 anos. De casados? Então mais que 49, porque namorou antes, né? Gastou tempo. Quis investir tempo. Quando eu era jovem, estou um pouco velho já, eu tinha uma namorada. 18 anos eu comecei a namorá-la. Ah, mas padre namora? Padre não. Antes de ser padre pode, né? Eu tinha 18 anos na época. Um padre também tem um passado, né? Meio cabuloso. E minha avó materna, ela fez 50 anos de casados lá na Bahia. Minha família inteira de Goiânia viajou para a Bahia. E minha namorada foi junto, ex-namorada, né? Passado. Ela foi também para a Bahia. E eu achava que eu amava. Sério, eu achava que eu amava a mulher. Se eu não amei, eu acho que eu cheguei perto do amor, né? Mas eu achava que eu amava. Até eu ver a celebração de 50 anos dos meus avós. Eu tinha 1 ano de namoro, né? Apaixonado. As pernas tremiam para ver a menina. Marcava um encontro no final de semana, um cineminha quarta-feira, um lanche na sexta.
Mas gastava tempo. Não queria ver só no domingo, eu queria ver todos os dias. Na época tinha um MSN, o Orkut, né? Ô, tempo bom. Mandava mensagem, ficava querendo alimentar aquele amor. E eu fui para os 50 anos dos meus avós. Quando começou a cerimônia, eu vi um velhinho entrando com a velhinha, de mãos dadas. Meu avô apaixonado pela velhinha dele. Eu pensava comigo assim, eu amo é nada. Ele ama minha avó. Ela ama meu avô. Depois de 50 anos, e ainda querem estar juntos, e ainda querem gastar a vida pelo outro, e ainda quer cuidar do outro, isso é amor. Ixi, ele já comeu muito saco de sal. O que eu dei minha vida pela namorada? Nada ainda. Só o tempo vai dizer se você de fato amou ou não. Mas essa comparação que eu fiz aqui entre homem e mulher, como que a gente gasta tempo com o outro? Com isso a gente pode ver se nós amamos a Deus ou não. E agora faz um exame de consciência. Qual tempo eu tenho gastado na oração? No sacrário? De boiar no terço? Quanto tempo eu fico nas redes sociais? Será que eu posso dizer hoje que meu Instagram é mais precioso que meu Jesus? Que meu WhatsApp? Que meu Orkut? Meu Facebook? Será que eu tenho gastado tempo com essas coisas e largado o meu Senhor? Entende? E a pessoa que está do lado? Será que eu tenho gastado tempo com essa pessoa que Deus colocou para eu cuidar? Tenho olhado? Tenho percebido? Tenho escutado? Tenho sido paciente? Porque nós temos uma tendência muito séria de querer amar quem está longe e tratar mal quem está perto. Somos assim, temos que nos policiar muito. Filhos que já não percebem os pais, pais que já não percebem os filhos, marido que não percebe mais a esposa, que não gasta mais tempo com ela. Se nós perguntássemos hoje a São João, São João, o que o Senhor quer nos falar hoje pela boca do Padre Samuel? São João ia dizer assim, aprenda a gastar tempo com a pessoa amada. Eu gastei. E vocês vão provar se amam de fato a Deus e o próximo, se gastar tempo. O santo que nós celebramos hoje, São Justino, eu fiz uma colinha aqui do julgamento dele, do processo onde ele foi decapitado. Decapitado significa perder a cabeça. E o prefeito Rústico, que era o prefeito de Roma da época, foi julgá-lo. E falou para ele assim, primeiro São Justino falou, né? Olha, nós não podemos ser presos e julgados só pelo fato de obedecermos os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não é motivo para ninguém ser preso. E o prefeito perguntou, então Justino, que doutrinas tu professas? E ele respondeu, ele era filósofo, então ele conhecia o mundo pagão, era discípulo de Platão, né? Conhecia bem a filosofia pagã. E ele disse, na verdade, procurei conhecer todas as doutrinas, mas acabei por abraçar a verdadeira doutrina dos cristãos, embora ela não é aceita por aqueles que vivem no erro. E tu aceitas essa doutrina, pobre e miserável? Ele respondeu, sim, pois a sigo como verdade absoluta. E que verdade é essa, Justino? Nós adoramos o Deus dos cristãos, a quem consideramos como único Criador desde o princípio de todas as coisas visíveis e invisíveis. Esse Deus nós adoramos.
Ouves tu, Justino, que és tido como sábio, e julgas conhecer a verdadeira doutrina. Se fores flagelado e decapitado, tu és convencido de que subirás ao céu? Justino responde: todos os que vivem santamente está reservada a recompensa de Deus, o céu. Então tu és cristão? Sim, eu sou cristão. Basta, deixemos esta discussão, diz o prefeito. Faça logo os sacrifícios aos deuses romanos. Justino falou: não faço. Era queimar incenso, como nós queimamos aqui, mas queimamos para Deus. Então tinha que queimar para os ídolos. Ele falou: não, isso eu não faço. Se não fizerdes, Justino, o que foi ordenado, sereis torturados sem compaixão. E Justino responde uma coisa que eu achei magnífica. Diz: desejamos e esperamos chegar à salvação por meio dos sofrimentos, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Faz o que você quiser. Somos cristãos e não iremos prestar culto aos ídolos. O prefeito rústico então entregou São Justino e os outros cristãos para ser açoitados e depois decapitados. E assim, São Justino, que havia defendido nos seus escritos, na apologia, agora ele defendia Jesus com a própria vida e com o próprio sangue. Depois que nós conhecemos Jesus Cristo, nós não podemos continuar do mesmo jeito. Nossa vida tem que mudar. Temos que ser luz. Temos que viver de um modo que incomode os outros. Incomode sem a gente precisar pregar com a boca, mas que a nossa vida seja pregação. No trabalho, na família, nos amigos. Nós não precisamos falar de Deus tempo integral, mas devemos viver de tal modo que as pessoas lá fora nos perguntem sobre Deus. Padre Samuel, Padre Marcelino, Diaconário, por que vocês são tão felizes? Por que vocês são realizados? O que vocês encontraram na vida? Por que vocês aí não cometem adultério? Por que? E são felizes de jeito? Por que você, jovem, vive um namoro santo, casto, honesto no trabalho, pontual, prontidão, caridade? Por que faz isso? Porque conheci Jesus Cristo e por isso não posso viver de um modo como se não o conhecesse. E São João quer nos ensinar isso. A melhor conhecer a Deus, amar a Deus e servir a Deus. Então peçamos no dia de hoje a intercessão desses dois grandes santos, São João e São Justino, que nos ajudem a também dar a vida por Jesus. Se não pela morte, ao menos viver por Jesus. E a morte é só uma consequência disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.